E mesmo no meio do teu deserto, Deus está aí, te vendo, te ouvindo e segurando sua mão, mesmo quando você pensa que está sozinho. Filho amado, eu te vejo nos teus dias de aflição, madrugada entre prantos, você diz: chegou ao fim. A dor que te fere por dentro, peso imenso que insiste em ficar. Mas meu filho, eu estou aqui pra te escutar. Coloque em minhas mãos seu clamor, sua dor, sua angústia. Eu conheço cada oração e trago a resposta. Você diz: o deserto é cruel, não consigo mais continuar, mas eu chego em meio ao vento pra te levantar e restaurar. Coloque em minhas mãos seu clamor, sua dor, sua angústia. Eu conheço cada oração. Vamos então mentalizar, sintonizar com Jesus, com Maria, com o Pai, agradecendo a essa oportunidade de estarmos todos aqui buscando, tendo essa oportunidade de enriquecer a alma, enriquecer o espírito, enriquecer a vida futura, enriquecer o Cristo dentro da gente. E também a todos os que nesse evangelho nós temos, né, os nomes dessas pessoas, que Jesus, que Maria, que toda a espiritualidade de luz chegue juntos, dando forças. E aos que desencarnaram, que se encontrem junto com toda a espiritualidade de luz, se encontrem junto com Maria, vejam a luz que está do lado de cada um, abrace essa luz e siga o caminho. E então a gente ler esses nomes: Alissa Farias Paludo Foster, Glaudson Leite, Carla Sueli Aguiar da Silva, Maria Sebastiana Alves, Ayrton Pereira Alves, Eduardo Pereira Alves, desculpa, Maria Sebastiana Alves, Ayrton Pereira Alves, Eduardo Malta Pessoa Júnior, Luiz Fernando Barbosa, Ruth Marinho Ferreira, Eliana Dantas Carvalho, Odilon Felipe Rocha, Bárbara Emanuela Pacheco, Marluce Costa, José Amâncio da Silva, Luiz Batista Freitas, Maiara Camila da Silva, Marta Jennifer Batista de Souza Meira, Rosa Tomás do Nascimento, Vinícius Barbosa Carneiro Paes, Rafaela Caroline Alves dos Santos, Maria Helena Assis da Silva, Fabiana Assis da Silva,
Maria Aldenora de Oliveira, André Luiz Santos de Araújo, Ricardo Valério, Manuel Galdino dos Santos, Manuel Reginaldo, Milton Correia, Maria Soneide Nunes de Oliveira, Gustavo Aurélio de Oliveira, Janilze Pinheiro Borges, Márcia Maria Pereira de Lima, Rui Macedo Saporiti, Martim José dos Santos Silva, Gleice de Souza Melo, Alexandro Augusto Peixoto, Daniela Guise, Lailson Pereira de Araújo, Otacílio Flor Santana Júnior, Rafael Leonardo Bezerra de Albuquerque, Maria Suzete Guerra de Sá, Daniel Bezerra dos Santos, José Antônio Dantas Maris. E os desencarnados, Orlando Gabriel dos Santos de Araújo, esse tirou a própria vida estudando medicina, e Ezequias Bezerra, que sejam amparados, que vejam a luz de Jesus, e a todos os nomes que foram lidos, qualquer que seja a enfermidade, qualquer que seja a dor, qualquer que seja a aflição, tenham a força, porque Jesus não desampara filho algum. E então, a gente pede para a nossa irmã Doralice, né, para ela fazer a leitura do exórdio da noite de hoje com muita paz, com muita luz. Seja bem-vinda, minha irmã. Microfone. Perdão. Boa noite a todos, boa noite para cada um de vocês. Muitíssimo obrigada. Nesse momento, vamos fazer a leitura do nosso exórdio da noite de hoje, nossa leitura preparatória para o nosso Evangelho. Do nosso livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier e o autor espiritual Emmanuel, o capítulo 179, intitulado Palavras. Está em Tiago, no capítulo 3, versículo 10. Da mesma boca procede bênçãos e maldição. E o Emmanuel nos fala, ele diz, nunca te arrependerás de haver ouvido 100 frases pronunciando simplesmente uma ou outra pequenina observação, de evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer que seja, de calar a explosão da cólera, de preferir o silêncio nos instantes de irritação, de renunciar os palpites levianos nas menores controvérsias, de não opinar em problemas que te não dizem respeito, de esquivar-te a promessas que não poderias cumprir, de meditar muitas horas sem abrir os lábios, de apenas sorrir sempre que visitado pela desilusão ou pela amargura, de fugir à reclamação de qualquer natureza, de estimular o bem sob todos os prismas, de pronunciar palavras de perdão e bondade, de explanar sobre o otimismo, a fé e a esperança, de exaltar a confiança no céu, de ensinar o que seja útil, verdadeiro e santificante, de prestar informações que ajudem aos outros, de exprimir bons pensamentos, de formular apelos à fraternidade e à concórdia, de demonstrar benevolência e compreensão, de fortalecer o trabalho e a educação, a justiça e o dever, a paz e o bem, ainda mesmo com sacrifício do próprio coração. Examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras antes de pronunciá-las. Da mesma boca procede bênção ou maldição para o caminho. Que assim seja. Volto a palavra a você, Glaci. Obrigada, minha irmã. Você fará o fechamento, viu? Tá certo.
Eu passo, então, a palavra ao seu Arlindo para fazer a prece de início do nosso Evangelho da noite de hoje, com muita paz, com muita luz e muita harmonia em nossos corações. Boa noite a todos, sejam todos e todas bem-vindos. Obrigado, minha irmã. E vamos proferir a prece ao doutor Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de bondade infinita, a graça de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros, que ele nos assista, Senhor, curando aqueles que já se tornaram merecedores, confortando aquele que tem as suas provas e expiações a passar, esclarecendo aquele que quiserem aprender e assistindo a todos quantos apelem para o teu infinito e grande amor. Jesus Cristo, divino portador da graça e da vida, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daquele que já te conhece, o dispenseiro fiel e prudente. Faze-o, divino amigo, através de tuas legiões consoladoras, através dos teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes, dos aflitos e dos enfermos, movimenta a tua legião de companheiros para assistir a todos os doentes, curando-lhes as dores físicas e espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as bênçãos de cura sobre a humanidade inteira, a fim de que todos se tornem amigos do conhecimento e da paz, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Pai amado, recebe essa humilde prece, transformando em bálsamo para todos nós, encarnados e desencarnados, amigos e inimigos, e nos orienta, ilumina e protege, Senhor, para que tenhamos hoje um evangelho com muita paz, harmonia, equilíbrio e muito amor nos corações de cada um de nós. Que assim seja. Eu passo a palavra a você, a Glaci. Muito obrigada, meu irmão. Sejam bem-vindos todos que ainda não tinham dado boa noite. Que Jesus nos ilumine, que Jesus nos ampare, que Jesus nos intue, que Jesus nos instrua, né? Cada um segundo sua obra, né? E então, é uma coisa que, assim que eu abri o Evangelho, me veio assim para me falar. Não deixar de fazer o Evangelho no lar. Nosso Evangelho online, ele é forte, ele chega onde a gente menos espera que ele chegue, a gente não tem nem dimensão da luz e do raio que ele vai, mas o Evangelho no lar é diferente, que é no lar. Não deixar de fazer naquele dia, naquele horário, porque é muito benéfico para todos nós. E então nós vamos, é quase a mesma coisa de ontem, né? Que eu vou dar só a continuidade. Ontem eu parei no 27, e hoje eu vou ler o 28, 29, 30 e 31, que é exatamente o verdadeiro silício. Ontem eu falei de São Francisco, comecei por ele, né, de São Francisco, que ele fazia com a corda, né, amarrava, tipo a Rapunzel, né, amarrava para... A Rapunzel era para ela poder se segurar, e o São Francisco, ele achava que aqueles nó que ele dava na corda,
ele resultava ali das imperfeições que ele tinha cometido no tempo, então, que ele não ainda era um cristão, que ele ainda não falava pelo Cristo que já estava dentro dele, e ele começou a se chicotear, né, achando que aquele chicote, as chicotadas que ele dava nas costas dele, ali ele estava eliminando as coisas que ele já tinha feito outrora. E a gente vê que o que ele quer verdadeiramente falar do silício é a nossa moral, é a nossa verdadeira cirurgia moral, é a nossa verdadeira burilação, a nossa verdadeira transformação. É a gente tentar sempre ser melhor hoje, como lembra o nosso irmão Gilson, né? Do que fomos ontem, e amanhã, se tivermos a oportunidade de sermos amanhã do que fomos hoje. Quando fala em silício, nos fala também de como nós temos que abordar, eu até citei ontem, mas eu não vou citar mais hoje, de uma psicografia, de como nós abordarmos aqueles que estão em sofrimento, daqueles que estão em aflição. Porque, como disse o próprio exórdio de hoje, a palavra, ela abençoa, como ela pronto, ela amaldiçoa, mais ou menos isso. E então, quando eu vejo Ângela, eu amo. E então, quando a gente fala para o próximo que está triste, que está, ou que perdeu alguém, ou que se encontra perdido, ou que está em aflição íntima, que às vezes não diz para ninguém, está sorrindo, mas por dentro está queimando, está doendo, está chorando. E a gente nem vê, porque nós não olhamos mais nos olhos. Nós só olhamos os celulares, nós só olhamos os notebooks, as televisões. E quando nós olhamos nos olhos e com o terceiro olho, que é o olhar da essência, que é o olhar do amor, é como Jesus nos olha, a gente vê no outro a verdadeira dor, a gente vê no outro o sofrimento, ou a verdadeira alegria. E então, é como nós chegarmos ao próximo. Se o tempo todo o que nós fazemos é como se a gente jogasse uma bola na parede e ela volta para a gente. O maior beneficiado somos nós. E diz assim: o homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido-lhe poupar alguns instantes de angústias, apressando-lhe o fim? Quem, pois, vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem à borda do fosso para daí retirar o fim de fazê-lo retornar a si mesmo e de conduzi-lo a outros pensamentos, em qualquer extremo que esteja. Um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que a sua última hora chegou. A ciência jamais se enganou em suas previsões? Isso aqui é tão interessante que ainda tem pessoas que acham que é natural. Se você imagine, a gente nem fala em suicídio, né? Imagine você chegar para uma pessoa e dizer para ele, eu acho até assim bem forte um médico chegar e dizer, olha, você está em estado terminal, não tem mais. Eu acho isso aí muito forte. Eu tenho isso como experiência, né? Porque aconteceu
assim, ou foi involuntário, vamos usar essas palavras, eu vejo assim, porque a gente tem sempre que olhar o lado bom da vida, o lado bom das palavras, o lado bom das atitudes, nunca olhar o lado estranho. E então, quando meu esposo já estava bem mais próximo ao desencarne, o médico não, o primeiro disse a ele que não tinha mais solução, né? Mesmo que ele colocasse o cateter, não sei o quê, não era. Aí ele olhou para mim e disse: o que é que eu estou fazendo aqui? A pessoa desiste, a pessoa perde a fé, a pessoa perde a esperança. Mas ali eu não desanimei ele. Eu mostrei a ele quantas pessoas faziam a hemodiálise, quantas pessoas. E eu conheço pessoas que fizeram transplante, que fazem hemodiálise, e o rins não reconheceu, o corpo não reconheceu, e transplante de novo continua lá do mesmo jeito, mas ele já foi para a pátria. Né? Mas em momento nenhum eu cheguei para ele e disse que era o fim. Eu sempre dizia: não, meu filho, é capaz de eu ir na tua frente. Que pode acontecer, a gente sabe disso, né? Aí ele olha em cima da mesa um papel que eu não tinha visto até então. Do jeito que a gente chegou, nem era eu que vinha trazendo. Como eu vinha trazendo o carro, ele era o passageiro, né? Então ele vinha com os papéis, ele não tinha olhado, nem eu também, ele botou em cima da mesa, eu entrei. Quando eu voltei, que eu ia pegar os papéis para guardar, ele já estava lendo. E no papel estava dizendo: em estágio final. Me diga, você ouvindo uma coisa dessa, eu estou falando dele, mas quantas e quantas pessoas não estão num estado que talvez seja terminal, mas todos nós, a partir do momento que nós nascemos, nós já estamos morrendo. É nascer para voltar. A gente sabe disso. Ou mais cedo ou mais tarde, um dia a gente volta. As células, a partir do momento que nós já nascemos, elas começam ali a se descompor, né? Até chegar o dia final daquelas células, não do espírito, mas daquele corpo. Você vai chegar para uma pessoa e vai falar? Não! Mesmo que você saiba, mesmo que aquela dor esteja te sufocando, mesmo que teus olhos ali estejam chorando por dentro, tenta passar o melhor possível para aquela pessoa. E tem uma passagem eu acho, não sei se foi de Chico ou foi de Divaldo, acho que foi de Divaldo, que um senhor chegou para ele, acho que até já falei aqui também, o senhor chegou para ele e disse: será que eu vou ficar? Não, a mulher foi com o esposo, né? Acho que foi Divaldo, a mulher foi Divaldo, a mulher foi com o esposo para ver se tinha cura e tudo. Aí o irmão Bezerra chegou perto de Divaldo, aí foi e disse: diga para ela que ele vai ficar bom. Aí Divaldo foi e disse, né, que o marido dela ia ficar bom, que ela podia ficar tranquila. E daí, quando foi no outro dia, disse que Divaldo ia passando pela frente e resolveu ver que movimento era aquele, porque na época os velórios eram nas casas, né? Então, aí de repente o Divaldo entrou, aí ela olhou para Divaldo e foi: você não disse que ele ia ficar bom? Aí Divaldo sentiu logo o doutor Bezerra perto. Aí Bezerra foi e disse: mas ele está bom. Quer dizer, a vida continua e nós continuemos bons, porque a vida continua da mesma forma daquela que você deixou. É só continuar. Então, se nós buscarmos o lado bom, praticando o bem, praticando o amor, buscando dentro da essência o que você faz de melhor, dar de melhor ao próximo, é isso que vai continuar. Por que temer?
mas existe a forma de falar, a forma de chegar. Sei muito bem que há casos aos quais se pode considerar, com razão, como desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não existem inumeráveis exemplos em que, no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, porque ignorar as reflexões que poderia fazer seu espírito nas convulsões da agonia e quantos tormentos pode lhe poupar um relâmpago de arrependimento. Hoje parece que é o dia, né? Então aí eu lembrei no momento que ele se foi e eu conversei com ele, né? Eu cheguei para ele e disse, ele já estava ciente ali, ele estava entubado, aquela coisa toda, e eu cheguei para ele e fui e disse, lembre-se, a vida continua, você já está sendo assistido, mas se você quiser continuar aqui, continue que eu vou te servir para o resto da minha vida. Mas se você quiser ganhar asas e voar, seguir o caminho, segue que eu também estarei contigo. A espiritualidade já está toda aqui. Uma lágrima desceu dos olhos dele, ele fechou a minha mão e ao mesmo tempo abriu. E ali ele foi, mas eu senti que ele foi consciente, ele foi, não foi revoltado porque tinha, não. É isso que nós temos, é o desprender. Apesar da gente querer que a pessoa fique, mas a gente tem que desprender, né? O materialista, que não vê senão o corpo e não tem nenhuma conta da alma, não pode compreender essas coisas, mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do último pensamento. Abrandai os últimos sofrimentos, quanto esteja em vós, mas guardai-vos de abreviar a vida. Não fosse senão de 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Isso diz São Luís, Paris, 1860. Olha só, quantas lágrimas são derramadas, quantos gritos não são dados, quantas vozes não são caladas, porque muitas vezes nós nos desesperamos e achamos que é o momento de desfazer dessa vida, como se a vida tivesse sem sentido, sem objetivo, sem projeto, e de repente você se vê em uma, eu estou falando por experiências de que já me relataram, né, de pessoas que aconteceu, né, e aconteceu o desespero. E ela gritava pela filha, e gritava, mas não mais ouvia a voz. E a filha orando, chorando, orando, chorando, orando, chorando, e ela não entendia. Ela foi socorrida para um hospital pela oração da filha. Mas chegou lá, foi atendida e tudo, mas não queria ficar no hospital, queria ficar na casa. Voltou para casa, sofrendo porque a filha não ouvia, ela gritava, todo mundo e ninguém ouvia. Ali, ela tinha se suicidado, né? Ela tinha tirado o direito de Deus, pedir ela de volta. E foi então que ela sentiu que, e a espiritualidade ali, tentando, pela oração da filha, né, tentando aquela coisa toda, até que ela aceitou, e aceitou o ressignificar, o recomeçar, e assim ela recomeçou. Aquele que está desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, é culpável em procurar a morte sobre um campo de batalha, com o pensamento de tornar sua morte útil? São quantos que dizem assim,
eu sei que isso aqui me ofende. Minha vida está sem utilidade mesmo, então eu vou comer. Aí come. É suicídio. Aquele falou num campo de batalha. Gente, é porque eu estou olhando aqui, é porque eu acho que eu estou sentindo aqui que tem alguma ranzinha por aqui, sabe? E eu tenho um medinho. Aí, então, essa pessoa aqui, no caso, que foi para a batalha, ele achou que se fosse morto, tanto fazia como tanto fez, né? Quantas pessoas não pensam assim? Aí, quando se deparam com a realidade, que não resolvem nada daquilo que tinha que resolver com a tirada da vida, aí tenta, e aí eu lembro do Mensageiros 2, né? Do Nosso Lar 2, que passou no cinema, o mensageiro, eu não estou lembrando o nome dele agora, mas ele buscou até Otávio pedir perdão de tantas coisas que ele fez. Então, quantas vezes, se nós estamos aqui nessa oportunidade, nessa busca do aprendizado, nessa busca da evolução, nessa busca da verdadeira morada, porque nós estamos em busca da verdadeira morada. Por que não a gente pedir hoje, a gente fazer aquela lista que eu sempre falo, de um lado a perfeição, de um lado a imperfeição. E o que é imperfeito, a gente vai riscando e não mais vai fazendo, como foi aquela mulher que teve 18 anos de sangramento, e ele também disse, vai. E aquela mulher adúltera também, e também teve o Pedro, e também teve tantos e tantos e tantos que ele perdoou o tempo todo. Mas ele quer que nós não mais repetimos aquilo. Mas o que é bom, que a gente repita, duplique, triplique, que esses são os talentos que ele nos deu, e nós temos que multiplicar de bondade e de exemplo para que nós chegar, para qualquer pessoa olhar para a gente e ver luz, ver uma pessoa íntegra, ver uma pessoa que, do jeito que fala no Evangelho, do jeito que atende na recepção, do jeito que atende em qualquer parte do mundo, ela é do mesmo jeito. Essa é a verdadeira cristã. Não é aquela que fala, que diz, que sente, mas no fundo, ainda guarda mágoas, guarda rancores, guarda ainda as imperfeições que não são condizentes ao ensinamento do Pai. Que o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre de abreviar a sua vida, ou, por conseguinte, há suicídio de intenção, se não de fato. O pensamento que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. Não é senão um pretexto para cobrir sua ação e o desculpar aos próprios olhos. Se ele tinha seriamente o desejo de servir seus pais, procuraria viver defendendo-o em tudo e não morrer, porque uma vez morto não lhe serve mais para nada. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo, a fazer por antecipação e sem pesar o sacrifício da sua vida. Se isso é necessário, mas a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-a a um perigo, mesmo para prestar serviço, anula o mérito da ação. Olha aí. São Luís, Paris, 1860. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo de antemão que ele mesmo sucumbira. Isso pode ser considerado um suicídio? Do momento em que há a intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamente abnegação, embora a certeza de perecer. Mas quem pode ter essa certeza?
Quem disse que a providência não reserva um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode ela salvar mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Frequentemente, ela pode querer prolongar a prova da resignação até seu último limite, quando uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. São Luís, Paris, 1860. É que eu lembrei, era eu falando aqui, sabe, aquela lembrança dessa história. Porque quando nós fazemos o bem, quando nós buscamos o bem, quando nós amamos aquilo que nós fazemos, porque quando nós amamos, nós fazemos com amor e por amor e pelo amor. Então, nos é dado moratórias. Moratórias. E o que é moratórias, Aglaci? Para quem ainda não sabe, é ainda dias prolongados na Terra. Muitas vezes você era para desencarnar, vamos dizer, 2022. De repente, eu fui começando a fazer coisas que foram minimizando o meu desencarne, me dando mais oportunidade de ser mais útil e mais útil e mais útil. Quanto mais útil nós formos, mais moratória nós temos. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham senão para si mesmo e podem tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros. Esses sofrimentos podem ser proveitosos a outrem, material e moralmente. Material, se pelo trabalho, privações e sacrifícios que se impõem, contribui para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão da sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo de poder da fé espírita pode estimular os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. É o que a gente vem sempre falando, São Luís, Paris, 1860. E então, aqui eu até peguei de vários livros, mas depois eu tenho uma reflexão, que diz assim: Jesus não nos prometeu uma vida sem tribulações, sem sofrimentos, sem dores, sem aflições. Em momento nenhum ele nos prometeu isso. Nós podemos mudar nossa história de vida se soubermos transformar lágrimas em sorrisos. Olha aí. E as lágrimas, muitas vezes, vou fazer como um amigo meu daqui, meus irmãos, não são, muitas vezes, não é nossa, é mais do próximo. Quem de nós aqui não já chegou no momento em que aquele irmão estava chorando, mas chorando de lágrima? E você chegou com alguma coisa que você disse, alguma coisa que você agiu, e você sentiu aquele sorriso, você sente aquele sorriso, porque você elevou aquele irmão, elevou o pensamento, modificou o pensamento, e transformar em espinhos em flores, fracassos em vitórias, porque ninguém veio aqui para o fracasso. Jesus nos quis e nos formou vitoriosos. Ele nos disse claramente, quando ele esteve aqui, que nós temos até o poder da cura. Por que que a gente sofre? Se nós somos energias. Se nós estamos em matéria, mas nós somos energias. Aí a gente sofre, às vezes, aí vem alguma coisa, a gente não pensa, a gente não lembra de Deus, a gente não lembra da espiritualidade, a gente não lembra de tanta coisa. Mas, quando a gente já começa a entender um pouco, pelo menos um pouco, do Espiritismo, dessa doutrina, desse leque que Kardec nos trouxe, que é o Pentateuco, quem puder, leia o Pentateuco, porque nos ensina a resignação, a aceitação, o desprendimento. Não é assim, mas você talvez seja
Você busca muito o seu telefone, vamos dizer assim, eu estou fazendo uma simulação. Não, e o desprendimento do corpo. E o desprendimento também daquilo que... em 2022 eu tive um desdobramento que eu quase perdi a minha memória, até que uma senhora me voltou novamente para cá. Foi outro tempo de moratória que eu tive, né? E eu vi que nada, a gente apaga a memória tudo que nós tivemos, ou tudo que nós temos. Eu passei até um bom tempo sem usar minha aliança, essas coisas. Eu passei um bom tempo. Eu digo, não, mas eu vou voltar a usar. Enquanto vida eu tiver, eu uso um dia, quem não tiver, acabou. Mas é isso. É a gente se desprender de tudo. É a gente tentar viver como fez o apóstolo Paulo. Já não sou eu que fala por mim, mas o Cristo que fala em mim. É a gente tentar ser como Jesus foi. Aí eu lembro da música do Padre Zezinho, andar como Jesus andou, sorrir como ele sorria, sentir o que ele sentia, e eu vou dizer mais, olhar como ele olha para todos nós. E chegar ao final do dia, nós sabemos que fizemos o que era necessário, fizemos o que foi útil, fizemos o que foi de melhor, foi o nosso melhor. Mas se agora, se eu não estou 100%, faça seus 20%, mas dê o seu melhor, dê o que você tem de melhor. E então, diz assim, desastres, provações, enfermidades e flagelos inesperados, certamente são indagações aflitivas. Ao invés de revolta e desalento, ofereça paz e esperança ao companheiro que chora para que, à frente de todo o mal, todo bem prevaleça. E aqui, rapidinho, em outro livro, eu peguei assim, vou ler só essa parte aqui, que eu achei bem interessante. Se a intenção é o bem do próximo, não se amedronte diante do perigo. Doença grave, ajuda o irmão. Desastre ao lado, socorra o vizinho. Cadeia pública, ampare o preso. Ambiente hostil, auxilie o infeliz. Bairro difícil, siga a assistência. Atropelamento, colabore depressa. Inundação, apoie o desabrigado. Epidemia, assista o enfermo. Acidente na estrada, haja rápido. Conflito na rua, interceda pela paz. E então, com toda essa nossa... eu até tinha tirado aqui, eu vou fazer um pedacinho de uma e vou terminar em outra, mas é porque foi também... Enfim. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Aí diz, Deus está aqui nesse momento. Tua presença é real em teu poder. Entregue tua vida e teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui, seja encarnados ou desencarnados, para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. Mas se ainda vier nuvens traiçoeiras, mas se ainda vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até
fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E com esse canto, essa reflexão, essa melodia para o nosso ego, para a nossa alma, para o nosso espírito, que ele seja eternalizado, que nós vivenciemos todas essas palavras, porque Deus está aqui o tempo todo, nós nunca estamos sozinhos. Pensem sempre, tente outra vez, ressignifique, recomece, faça de novo tudo, tudo anda, tudo segue, tudo passa. Nada fica estacionado. Uma âncora que é jogada do navio, ela não fica ali eternamente, ela tira e vai andando. E é isso que Jesus quer da gente, que sigamos, que então ele nos orienta o destino, ele nos orienta os passos, ele nos orienta mais ainda a amar para ser amado, compreender para ser compreendido, consolar para ser consolado, perdoar para ser perdoado. É isso que ele quer de cada um de nós, que façamos, não esperamos nada em troca, porque ele sabe o que nós demos, também ele sabe o que nós merecemos. Então, doem, façam, sempre façam, que Jesus então nos abençoe. E uma noite de muita paz. Obrigada, doutor Bezerra de Menezes, todas as suas falanges, nosso irmão mais velho, Jesus, nosso Pai, pelo dia, pelo ar, a Maria, pelo seu manto sagrado. E eu passo, então, a palavra à nossa irmã Dora. Muito obrigada, então. Nesse momento, eu peço à espiritualidade amiga, junto ao nosso irmão Camaragibe, fazer uma varredura em todos os lares. Ao encontrar irmãos precisando de ajuda, que sejam encaminhados a um lugar ou local em conformidade com suas necessidades, e que todas as energias deletérias sejam recolhidas, transmutadas e convertidas em paz, em luz, em amor. E com muita gratidão, eu peço ao nosso mentor a permissão, nosso mentor, doutor Bezerra de Menezes, a permissão, a João Cecílio da Costa e toda a espiritualidade que os acompanham, junto ao nosso mestre amado Jesus, para encerrarmos o nosso evangelho dos nossos lares dessa noite. Que Jesus faça chover